Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, o podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Eu sou o Gustavo, estou aqui mais uma vez com o Wellington e dessa vez com a Laura Valentina, que está participando conosco aqui pela primeira vez, né? E ambos estiveram ministrando um estudo durante essa primeira semana, né? Do mês da juventude, semana anterior, de agosto. E nós estamos aqui no episódio número 15, né? E continuando essa série, né, que nós iniciamos na semana passada, que intitulamos ela de Em Todo o Tempo Deus. Que para quem assistiu, né, quem ouviu o último episódio, sabe que é o tema do mês da juventude. E nós decidimos, né, trazer para o podcast também, termos um momento a mais aqui de conversa, termos algo a mais, né? Além daquilo que de tudo que a gente está ouvindo nos cultos, né? Cada semana a gente está trazendo um pouco mais do que nós aprendemos durante a semana, né? Algo mais informal aqui no bate-papo. E, como eu falei, nós estamos no episódio de número 15. E esse episódio vai ser intitulado de Conhecendo Deus, né? Que esse também foi, inclusive, o tema, né, da primeira semana do mês da juventude. E nós vamos aqui falar mais um pouco a respeito dos assuntos em si, né, do que foi ministrado durante os cultos, tanto domingo, quarta-feira, no sábado. E por isso, né, que para a gente iniciar aqui a nossa conversa, né, eu queria deixar em aberto aí para vocês, quem sabe o Wellington começar, né, que esteve ministrando no domingo à noite, né, que meio que iniciou, né. Claro, teve também um estudo durante a EBD, ainda nesse tema, né. Mas, Wellington, o que você pode dizer assim sobre esse tema, de maneira geral, né, conhecendo Deus, também sobre o que você falou no domingo à noite, né, o que você acha importante frisar aqui, né, destacar, talvez relembrar para quem esteve ouvindo. Ok, mais uma vez só deixando claro a nossa alegria de poder continuar esse processo, né, essa caminhada que temos tido. Como o Gustavo falou inicialmente, já é o 15º episódio desse podcast, e a gente vê a cada dia o projeto ganhando corpo, a gente fica muito feliz, né? Hoje a gente está aqui com a Laura também. Bom, o tema é um tema muito sugestivo, né? Conhecer a Deus é um processo que todo cristão deve buscar, toda pessoa, na verdade, deve buscar com toda a força do seu ser, né? Mas nós cristãos que somos filhos de Deus, né, devemos buscar conhecer cada vez mais o nosso Pai. E entrando já naquilo que eu falei no primeiro domingo, né, nós trouxemos o texto de Colossenses capítulo 1, e uma das coisas que nos foi pedida foi falar de Jesus como Deus, né? E lembrando especificamente do contexto de Colossenses, é que havia uma dúvida no coração, ou uma dúvida que estava sendo buscada implantar no coração das pessoas, de que Jesus não era Deus, de que ele havia sido uma pessoa importante na história, mas que de fato ele não era Deus, né? Ali nós tínhamos pessoas de culturas diferentes, né? Judeus que viviam uma religiosidade muito forte, uma busca muito forte por cumprir processos, né? E nesse cumprimento de processos eles criam que estavam agradando a Deus. E havia de outro lado os gentios, que também por sua parte vinham de uma cultura de muitos deuses, né? Enfim, esses dois grupos estão agora convertidos ao Senhor numa igreja, e tendo que se despir de toda essa compreensão errada do passado a respeito de quem Deus é, e tendo que receber bem a instrução dos apóstolos ou do pastor daquela igreja acerca de Jesus ser Deus, né? E então o que estava entrando sorrateiramente na igreja era a ideia de que Jesus não era suficiente, de que era preciso Jesus e algo mais, né? Eu no dia usei uma ilustração de um processo de fazer pão, né? E os ingredientes que são colocados ali
e de que de repente alguém poderia chegar e dizer, coloca mais isso, coloca mais aquilo, né? Mas nós vimos, a partir do texto de Colossenses, que Jesus é Deus, Ele é o Criador, Ele sempre existiu, Ele é o sustentador de todas as coisas, que nada existiu sem que Ele, se fosse pela força da sua mão, né? Então, Jesus é sim Deus, então nós temos uma figura visível de alguém invisível, que não só se fez carne e habitou entre nós, mas cheio de graça, de verdade, de amor, de poder, né, de misericórdia, de graça. Então nele nós temos a expressão visível de um Deus invisível, e que nele, então, o nosso papel como seus filhos e seus discípulos é imitá-lo, né? Num mundo cheio de distrações como essas, de achar que ele mesmo não é Deus, nós somos chamados a, por fé, olhar para ele, crer que ele é Deus, imitá-lo, né, e propagar essa verdade por onde quer que nós estejamos, né? Os tempos andaram, né? Nós não estamos como os colossenses há 2000 anos atrás, mas nós também temos desafios hoje de expressar a toda voz que Jesus é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele não só é o Criador, mas é o sustentador, Ele é a figura visível de um Deus invisível, e que agora nós o imitamos para a glória desse Deus maior, né? Então, em resumo daquilo que nós vimos naquele dia, essa expressão muito forte que deve haver no nosso coração, na nossa mente e nos nossos lábios, de Jesus ser Deus, né? E isso se expressa não só naquilo que falamos, mas naquilo que vivemos, e quem sabe até já trazendo a Laura para a conversa, de como nós, através desse relacionamento que nós temos com Ele, da oração, né, das disciplinas espirituais, de conhecê-lo através da sua palavra, né, de como isso são marcas, são expressões daquilo que está no nosso coração, desse reconhecimento de quem Deus é, né? Certo, muito feliz de poder estar aqui participando deste momento tão importante, né? E de um podcast, como já foi dito, que tem tomado corpo e não tenho dúvidas que abençoado muitas vidas. E já entrando em tudo em que o pastor Wellington esteve falando, eu acredito que o primeiro passo justamente é esse, de nós reconhecermos e sabermos quem é o Senhor e, enfim, a sua grandeza. E após isso, viver com essas disciplinas, né, e essas práticas diárias. E é muito incrível quando nós paramos para entender sobre o tema da semana, que foi Conhecendo Deus, e mais especificamente o de quarta-feira, que era Deus e eu, quando nós paramos e pensamos sobre o nosso relacionamento com o Senhor. E por ser uma coisa tão simples, às vezes é difícil até externar um pouco isso, né? Por mais que seja, através das disciplinas, mas eu preciso fazer a minha parte, né? Por mais que é o Senhor quem vem até nós e buscou este relacionamento, mas nós precisamos também ir até o Senhor. E como fazer tudo isso e o porquê de fazer tudo isso, né? Por sermos filhos, por reconhecermos e realmente por querermos viver a nossa vida aqui durante esse tempo de dedicação a Ele. E como foi lido na quarta-feira em Oséias 6, que fala: conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Não é algo que é para ficar somente numa leitura, mas sim numa prática diária, né? E como fazer isso, e eu não tenho dúvidas, que é dedicando mesmo diariamente a nossa vida, que é realmente priorizando o Senhor e fazer Ele se tornar conhecido, né? Através das nossas atitudes, através da nossa forma de viver, com a minha vida, com a forma com que eu levo, através da santidade que eu levo a minha vida e as minhas práticas, através da fé que eu professo, a minha oração e principalmente, como eu gosto muito sempre de falar, da forma simples que nós levamos a nossa vida, das coisas ordinárias, das coisas triviais do nosso dia a dia, de trazer o Senhor para isso, não ver o Senhor como um Deus longe, um Deus que habita talvez só dentro das igrejas, mas habita dentro do meu quarto, dentro do meu coração, e eu tenho livre acesso a Ele. Sim, essa dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos, vemos e temos também, né, meio que espiritualizante, e isso no passado foi muito forte, que era aquela coisa do profano e do sagrado, onde quando eu estou no ajuntamento com outras pessoas, aquilo é santo, aquilo é sagrado, aquilo agrada a Deus, mas lá fora eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, né? E o desafio para nós, como foi desde sempre, né,
desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, o desafio é entender que Deus está em todo lugar, em todas as coisas, né? Eu gosto de um texto de 1 Coríntios 10, 31, e o texto vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus, né? Então, enquanto nós estamos no trabalho, a gente deve fazer isso para a glória de Deus. Mas jogando futebol também deve fazer isso para a glória de Deus, fazendo uma caminhada, ou na lida do dia a dia de familiar, né? Na forma como eu trato meu esposo, ou o marido, ou os filhos, né? Enfim, em cada momento nós somos chamados então a desfrutar desse relacionamento com Deus e explicitar, talvez, nem sei se existe essa palavra, mas tornar isso prático, né, no meu relacionamento uns com os outros. E isso tem muito a ver, inclusive, com a série a última série, né, de construir pontes, né? Nós nos encaminhamos para Deus e ajudamos e somos ajudados por outras pessoas também a caminhar e a conhecer mais esse Deus. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui também, né, enquanto vocês falavam, e trazendo para o tema geral, né, essa aplicação desse tema em específico, né, principalmente o que a Laura falou, né, sobre intimidade. O que muitas vezes acontece também é que nós acabamos dando desculpas, né, de não termos tempo, de, sei lá, a correria, né, do trabalho, e muitas vezes nós damos essas desculpas, né, e deixamos de buscar um relacionamento com Deus, né. Nós nos contentamos muitas vezes só com a mensagem de domingo à noite, né, e nós não buscamos no nosso dia a dia, e como foi pontuado aqui também, né, em tudo que nós fazemos, né, fazer tudo para a glória de Deus. E por isso, né, por essa falta de prioridade, muitas vezes nós não dedicamos, né, de fato, o tempo que deveríamos dedicar ao Senhor, ao relacionamento com Ele, a essa profundidade, né, de conhecer a Deus. Eu lembrei que, já o que o Juscelino falou na EBD, sobre esse tema, né, de quem é Deus, que às vezes até uma certa dificuldade, né, de dizer quem é Deus, né, de explicar. E talvez seja também um reflexo da nossa falta dessa busca, né, de conhecermos a Deus. Nós não buscamos como deveríamos, né, nos aprofundamos nesse relacionamento e nós nos contentamos com pouco, né, vivemos sempre ali no raso, e talvez isso seja o motivo de muitas vezes a gente ver essa dificuldade de dizer quem é Deus, né? Eu acho que o ponto é o evangelho, né? Essa é uma palavra que no nosso meio a gente ouve muito. Nós temos que pregar o evangelho, né? O evangelho, mas o que é o evangelho, né? Talvez a gente se espante se a gente fizesse uma enquete, né, ou uma série de entrevistas com as pessoas e perguntassem para elas explicarem o que é o evangelho, né? E de fato isso tem muito a ver, como o Gustavo e a Laura falaram, da nossa, por vezes, procrastinação, preguiça, comodismo, né, desinteresse pelas coisas de Deus, pela sua palavra, né? É interessante, não sei nem se a palavra interessante ela caberia aqui, mas é impressionante como nós aos poucos fomos perdendo o gosto pela palavra, né? E a gente se envolve com muita coisa. Por vezes o nosso culto tem muita coisa e tem pouco da palavra, e é pela palavra que nós conhecemos a Deus, né? São pelas buscas pessoais de disciplina, de estudo, né? E do meu devocional, onde eu vou lá, eu pego um trecho, eu não simplesmente leio, mas eu esmiuço o texto, faço perguntas para o texto, buscando descobrir mesmo, interpretar aquilo, qual é a ideia central daquele texto, por que aquele texto está na Bíblia, como ele se liga com o livro, aquele livro especificamente, como ele se liga com a Bíblia inteira, com a mensagem do Evangelho como um todo, né? Então esse é um desafio para nós todo dia, e tudo parte de fato dessa busca, desse relacionamento que começa comigo mesmo, que eu não fico simplesmente esperando vir do púlpito. Claro, vai vir do púlpito, glória a Deus, nós temos um púlpito, nós ouvimos a palavra dele, mas imagine,
nós ouvimos uma mensagem, 2 na semana do púlpito. E o resto da semana? Né? O que a gente faz com o resto da semana, né? É dessa forma. E voltando a essa questão do tempo, nós só vamos ter tempo para aquilo que nós priorizamos. Então, automaticamente, se você não prioriza isso, eu quero falar em relação a todas as coisas da nossa vida, né? E falando sobre essa questão que o pastor Wellington falou, nós estamos, eu acho que, um pouco presos às experiências pessoais das pessoas que estão do nosso lado. E não vivemos as nossas próprias experiências. E, às vezes, elogiamos, achamos incrível aquilo que o Senhor tem feito na vida do Gustavo, mas eu não busco querer viver experiências pessoais e profundas com o Senhor, por falta de organização de tempo, de dedicação da palavra, de aprofundamento e de realmente dar passos de fé para esse relacionamento. Por que eu tenho que colocar a minha comida diante do Senhor? São coisas simples. E se eu não dedico coisas simples da minha vida, como que eu vou estar crendo em coisas difíceis e grandes, entendeu? Então, esse versículo de 1 Coríntios, ele é sensacional porque traz a ideia de que é as coisas mais simples do dia a dia que nós devemos apresentar ao Senhor. É isso, eu estava pensando aqui quando você falava, lá de como Moisés recebe a instrução do Senhor, ele escreve, quando ele chega para apresentar ao povo, o povo está totalmente desnorteado, o povo construiu um monumento, um bezerro de ouro, né? E é impressionante como, por vezes, nós nos perdemos nesse pouco conhecimento de Deus, nesse ralo conhecimento de Deus, e por falta de ouvirmos a sua voz. E nós temos a voz de Deus hoje descrita em nossa mão pela sua palavra, né? Então, se a gente quer conhecer mais a Deus, é pela palavra. Então, eu ouço a palavra, mas eu leio, eu busco a palavra, eu oro a palavra, eu canto a palavra, né? Eu estava lembrando aqui também do nosso primeiro domingo, quando eu fui pregar o texto de Colossenses, e um pouco antes de pregar, nós cantamos o texto, né? E eu me emocionei naquele dia, porque você está cantando a própria a escritura descrita ali, né? Cantada, e nós precisamos orar a palavra, nós precisamos falar a palavra, pregar a palavra, né? E essa repetição da palavra várias vezes é o que Deuteronômio vai falar, de incutir, né? Essa era a instrução que o pai deveria fazer ao filho, né? Falar hoje, falar amanhã, falar depois, e pela repetição. Então nós precisamos retomar, não sei onde isso se perdeu, mas o nosso tempo é hoje. Sim. Eu preciso fazer isso hoje, buscar conhecer Deus mais hoje, me aproximar mais dele hoje, né? E buscar outras pessoas que me ajudam no processo, né? A Laura falou sobre, usando até o exemplo do Gustavo, né? Como é que eu estou vendo que o Gustavo está crescendo, então, mas isso deve me impulsionar a estar perto do Gustavo. Claro. O que está acontecendo contigo, Gustavo? Eu quero experimentar coisas, né? Poder caminhar juntos, né? E ajuda mesmo a experiência um ao outro, né? Sim. E nesse crescimento. E você falando agora, eu lembrei sobre uma questão que eu gosto muito de falar, e que nós muitas vezes estamos presos aos sentidos. Eu quero sentir. Deus me toca, Deus fala comigo. Mas eu tenho isso muito certo de que nós não fomos chamados para sentir. Nós somos chamados para obedecer. Se é obedecendo ao Senhor que nós vamos alcançar esse relacionamento, independente dele falar conosco, ou nós sentimos algum toque, mas eu estou obedecendo a palavra do Senhor, e eu creio que eu estou satisfazendo, né, aquilo que o coração dele almeja. Então, se for para alegrar o coração do Senhor, e mesmo na obediência, se as coisas saírem do controle e daquilo que eu penso que é o meu controle, mas eu estou obedecendo ao Senhor, amém por isso. Então, infelizmente, somos céticos e queremos as coisas muito na nossa frente e coisas palpáveis. Então, se eu não... como que ter um relacionamento com o Senhor se eu não o vejo? Mas é isso, né? Então, eu acredito que essa obediência gera essas demais coisas, né? E voltando um pouco aí, né, no que foi falado também, e agora já direcionando mais para aquilo que a gente ouviu no sábado também, né? Para quem esteve participando, do tema foi voltando ao primeiro amor.
E eu estava pensando aqui nessa questão da nossa prioridade, né? E de como muitas vezes nosso processo de conversão no início da nossa caminhada cristã, a gente tem essa intensidade, né, esse desejo de buscar Deus. Eu não estou falando aqui simplesmente de um sentimento, né, que foi o que a Laura pontuou agora, mas de um desejo mesmo de buscar, de querer conhecer a Deus. E parece que isso vai se perdendo com o tempo, né? A gente vai, não sei, às vezes deixando se levar pela rotina, né? Acaba se tornando uma rotina esse buscar a Deus, né? Vir ao culto, servir, e a gente parece que acaba meio que se perdendo no decorrer do tempo nessa busca, né? Nesse desejo de buscar realmente conhecer a Deus, de buscar, né? Como a Laura falou, de eu buscar viver as minhas experiências com Deus, né? Eu de fato buscar um relacionamento com Deus através da oração, da palavra, não me contentar com as experiências da outra pessoa, só com aquilo que eu ouço no púlpito, no domingo à noite, mas de fato ter essa intencionalidade, esse desejo de buscar a Deus, né? Lá no sábado a gente ouviu do texto de Apocalipse, capítulo 2, né? E o texto é direcionado a uma igreja, aquela igreja de Éfeso, que havia sido uma igreja muito operosa, né? Uma igreja onde claramente nós vimos a ação de Deus, mas que em algum momento da sua caminhada foi se perdendo, né? E eu gosto do capítulo 3, quando no versículo 20, um texto muito conhecido, né? E Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato, né? Por vezes a gente vê uma aplicação errada do texto, como se Jesus estivesse batendo no coração, na porta do coração de alguém, né? Mas ali a figura de linguagem é que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja para entrar naquela igreja. Então Jesus estava fora da igreja e as pessoas diziam que estavam cultuando a Jesus. Mas Jesus dizendo: não, vocês não estão me cultuando, eu estou aqui fora, eu quero entrar, eu quero cear com vocês comigo, né? Então nós somos chamados mesmo a colocar Deus no devido lugar, né? Deus ser o centro da nossa vida, da nossa atenção, da nossa obediência. E esse campo das experiências é sempre muito... Às vezes é uma linha muito tênue, porque nós vimos também isso na série passada, né? Nós temos experiências pessoais que têm a nossa medida, que têm a nossa forma. Enquanto isso, do meu lado, a Laura tem as experiências dela, na medida dela, na forma dela, né? As experiências, elas são a oportunidade de Deus para nós conhecermos mais a Ele, e, de novo, conhecer Deus, né? E eu preciso entender as experiências do ponto de vista do outro, que Deus quer falar com ele, quer mostrar para ele, quer se mostrar para ele, quer se apresentar para ele pelas experiências que ele está passando ali, né? Então nós somos chamados a nos encorajar em meio às experiências de cada um, porque Deus está se revelando a ele pelas experiências. Nem sempre as experiências são boas, sim, por vezes elas são ruins, e Deus está dizendo: olha, talvez você não esteja confiando em mim como você deveria, eu estou aqui diante de você, e as situações ruins são para lhe mostrar que você está buscando no lugar errado, está fazendo coisa errada, e eu estou aqui, é a mim que você deve buscar, né? Então sempre vai estar sempre nos encaminhando para a palavra. É a palavra que é o nosso norte, ela que nos guia, que nos orienta, que nos corrige, que diz se estamos ou não no caminho de buscar, de conhecer a esse Deus, de viver para a glória desse Deus. Às vezes é clichê falar isso, mas é a verdade. Nós somos chamados a buscar conhecer, e nós conhecemos a Deus pela sua palavra. E eu, só concluindo, não é errado sentirmos. E glória a Deus, se nós tivermos essas experiências. Deus nos fez seres que sentem, né? Justamente, e Ele nos toca e fala conosco, enfim. E que bom por isso, mas é na ausência disso a nossa busca continuar, né, constantemente. E é justamente isso, aonde se perdeu, né, às vezes, essa questão do primeiro amor, do que foi falado, e por que se perde? Talvez pelas experiências diárias, pela correria, pela falta de priorizar, e é onde eu acredito que com um ciclo de amizades, né, que são... um ciclo de qualidade mesmo, um ciclo que agrada ao Senhor, irmãos em Cristo mesmo, irmãos, né, em fé, que nós vamos
buscar forças uns nos outros, né? E abrindo meu coração para uma amiga e querendo retornar novamente a esse relacionamento. Eu acredito que essa é a grande chave, né? Esse processo de santificação que nós estamos vivendo mesmo. Dia após dia, vamos errar, vamos cair, mas é não desistir de voltar para o centro, que é o Senhor, né? O texto de Apocalipse termina falando, né? Percebe onde você caiu, arrepende e retorna a caminhar, né? Retorna a caminhar. Quantas vezes nós ficamos parados, erramos e paramos, ou então caminhamos sem reconhecer, sem resolver o que está lá atrás, aquilo, por vezes a gente está tentando caminhar para frente e aquela situação está nos puxando para trás, né? Chamando a gente para voltar e resolver. É preciso parar, reconhecer, resolver para caminhar, né? Para continuar no processo de conhecer mais a Deus. Confessar, né? Confessar, abandonar, né? Deixar Processo. que nós alcancemos a misericórdia, né? É isso. Então eu acredito que seja dessa forma. Então, né, acho que a gente pode meio que fazer um resumo aqui, né, de tudo que a gente falou. Acho que, assim, palavras-chave, né, posso dizer assim, realmente a obediência, né, a Deus, prioridade, colocar Deus como prioridade. Foi falado aqui também, acho que é importante frisar essa importância de estarmos juntos, né, termos outras pessoas caminhando conosco para que nós possamos nos aperfeiçoarmos mutuamente, né, porque muitas vezes nós estamos passando por lutas, situações que eu preciso da ajuda de outra pessoa, né, e não dá para vencer sozinho. Então é muito importante nós buscarmos isso também, buscarmos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Se há alguma dificuldade, algo que está nos atrapalhando, né, nos impedindo, quem sabe confessar para outra pessoa, pedir ajuda, né? E se vocês quiserem comentar algo mais assim para encerrarmos, né? Dentro de tudo que a gente falou, que vocês acharam assim, importante frisar. Eu acho que é aquilo que a gente se propôs a falar. Creio que ficou muito claro. Nós somos chamados a conhecer a Deus. Isso requer de mim esforço, né? Eu tenho Deus se fez conhecer por tudo que foi criado. Deus se fez conhecer pela sua própria palavra. Mas eu devo buscar. Há uma parte do processo que eu devo fazer. Eu devo me esmerar em fazer isso. Assim como eu me esmero a cada dia em sair para trabalhar, né? Eu imponho força, eu planejo, né? Enfim, dedico meu tempo àquilo. E lembrar que nisso Deus também se fez conhecer, né? Nos primeiros capítulos da Bíblia nós vemos um Deus que planeja, que trabalha, que executa, que avalia, que descansa, né? Então toda vez que nós saímos para trabalhar, por exemplo, o nosso trabalho é uma expressão do trabalho de Deus. Então eu preciso conhecer, por exemplo, de que forma Deus quer que eu o glorifique no meu trabalho, né? E eu só vou saber disso pela palavra dele, né? Quando eu conheço o meu chamado específico, né? De como Deus quer me usar, de como Deus quer que eu reflita sua própria imagem no meu trabalho, e a partir usando o trabalho simplesmente como um exemplo, né? Então eu posso amplificar isso para a escola, né? Como Deus quer que eu o glorifique enquanto eu estudo, como Deus quer que eu o glorifique enquanto eu sou mãe, sou filha, sou pai, enfim, sou um irmão, como irmão de outras pessoas, falando da igreja, né? Como Deus quer que eu glorifique cooperando com meu irmão, em que o meu irmão também conheça a Deus. Então, tudo parte do meu relacionamento com Ele, de como eu me aprofundo nesse relacionamento, como eu busco conhecer cada vez mais Ele, e a cada vez que eu conhecer mais, tem uma figura, eu estava no meu pequeno grupo estudando essas semanas aí atrás, sobre a forma de tornar o evangelho prático. E tinha uma figura lá durante o nosso estudo que era um marco inicial, que é a conversão, e duas linhas. E elas iam crescendo em direções opostas. De um lado eu vou crescendo em conhecer a Deus, e eu vou me distanciando de mim mesmo. Então, à medida que eu vou conhecendo mais a Deus, eu vou me distanciando do meu coração que é mau, que é corrupto, que me leva para outra direção, o meu pecado, né?
Então eu vou buscando a santidade de Deus, e à medida que eu vou conhecendo a santidade de Deus, eu vou reconhecendo quão pecador eu sou, né? Então nessa busca que eu devo me empenhar, né? Dedicar tempo, força, energia, né? Recurso, né? Por exemplo, quem sabe qual foi a última vez que você comprou um livro para conhecer mais a Deus, né? E a sua própria Bíblia, né? Quanto tempo você gasta ali, enfim. Se deixar aqui eu vou falando muito, mas eu já quero encerrar assim e louvar a Deus pela iniciativa da nossa juventude. É um tema muito propício, né? E que deve ser cada vez mais reverberado, né? Replicado, né? É uma coisa que nunca vai sair de moda falar de conhecer mais a Deus, né? E eu louvo a Deus por isso. É isso, acredito que tudo que foi falado, né, volta para a semana que nós vivemos. E o pastor Wellington falando sobre essa questão que nós nos organizamos para tantas outras coisas, me vem um versículo, né? Nosso Deus não é um Deus de desordem, né, mas sim de paz. Eu acredito que como eu priorizo o meu trabalho, as minhas coisas do dia a dia, revela, né, o que eu quero mostrar ali dentro também, que tipo de serva eu sou ali dentro. Às vezes a gente fica, poxa, mas como que eu vou mostrar Deus cuidando de dente, né? Poxa, tem tantas formas, né? Enfim, tratando o teu paciente da melhor forma, dando o seu melhor ali. Então, é de fato isso, conhecer ao Senhor e prosseguir neste conhecimento, né? E saber que vai muito de nós, priorizar tudo isso e buscá-lo, né? Conhecer face a face. E só para concluir, o Gustavo falou na hora do encerramento, de nós caminharmos com pessoas, né, que Sim. vão nos ajudar. E o pequeno grupo é uma ferramenta sensacional para que nós possamos buscar essa ajuda, né? São irmãos e irmãs em Cristo que nós estamos ali, né, confessando os nossos pecados e buscando a ajuda umas das outras, né? Então, participe de um pequeno grupo. Então é isso, eu queria agradecer o Wellington e Laura por esse momento, né? Podemos estar aqui conversando um pouco a respeito desse tema, muito relevante, né? Muito importante, algo que nós devemos estar sempre buscando refletir, né? Lembrar a todo momento. E muito obrigado a você que esteve nos ouvindo, né? Se de alguma forma isso abençoou você, eu peço que você nos ajude compartilhando também com outras pessoas, para que isso possa alcançar e abençoar a vida de outras pessoas também, né? E é isso, até semana que vem.